Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Esse é o último vídeo que a gente vai fazer sobre a recuperação de dados, tá ok? A gente já fez dois explicando para vocês, a gente vai colocar no link no canal aqui, na descrição desse vídeo, tá ok? Então, no primeiro vídeo a gente explicou os tipos de problemas que acontecem para a pessoa perder, né, os arquivos e os cuidados para prevenir esse tipo de perda, tá bom? E agora a gente vai explicar para você mais ou menos como é que funciona a recuperação de dados, tá bom? Aqui eu deixei um HD aberto para vocês. Isso aqui é chamado mídia magnética. Isso aqui é cabeça de leitura. Existem outras peças aqui, mas a gente mais vai explicar para vocês o básico aqui, tá bom? De mais ou menos como é que funciona isso aqui. Bom, esse CD aqui, que parece literalmente um CD, muitas vezes ele tem 2, 3, 4 CDs, um em cima do outro, dessa mídia de leitura, né, mídia magnética. Então essa cabeça aqui, muitas vezes ela chega a travar. E algumas recuperações se tornam simples quando ela simplesmente trava, tá ok? Algumas. Então o que a gente pode fazer? Na recuperação, como ela é feita? A gente deslacra o HD, a gente retira toda essa parte, né? E muitas vezes, como ela só está travada, a gente só tem um procedimento correto a ser feito para você destravar, e você volta na posição original e tenta ligar ela novamente. E algumas das vezes funciona, tá bom? Quando ela está travada. Existem outros problemas, como a compatibilidade de HD. Porque duas coisas que precisam acontecer. O HD precisa ser exatamente igual e o mesmo período mais ou menos de fabricação. Porque mesmo que você pegue um HD da Seagate, por exemplo, de 2010 e pegue um HD da Seagate hoje de 1 TB, de 2021, o que acontece? Esses HDs aparentemente são o mesmo tamanho, mas eles não são similares, tá ok? Então, precisa desses pontos, né? O HD tem que ser exatamente igual, tá bom? E outra coisa, né? Como é feita essa análise de como será recuperado? Primeiro a gente olha o estado que está o HD internamente, principalmente essa mídia magnética, que ela parece um espelho mesmo, né? Então se você repara, se ela tem várias porosidades, se ela tem alguma impureza colada no disco, porque muitas vezes essas impurezas que afetam esse tipo de leitura para que o HD pare de ser 100% a sua vida útil, ok? Então, por mais que ele seja lacrado, muitas vezes acontece dele estar com impurezas dentro dele, às vezes detritos que acontecem aqui dentro, que acaba puxando devido à velocidade que ele roda, tá bom? Outra coisa pode acontecer dele riscar esse CD, né? Eu digo CD, tá gente, é para vocês entenderem, tá? Porque senão eu vou ter que ficar falando mídia magnética, que é o nome correto a se usar, tá bom? Então ele risca esse CD aqui, a mídia magnética, e o que acontece? Naquele vão que ele está riscado, ele não faz a leitura e acaba forçando a cabeça de leitura a fazer várias vezes a detectação daquele espaço para você identificar o que está gravado ali, e acaba queimando essa cabeça de leitura. E muitas vezes, nesses casos, é impossível recorrer à recuperação de dados, tá bom? Porque como precisa de dois HDs idênticos, imagina agora um HD de 2010, você tem que encontrar hoje em 2020 um HD de 2010. É uma busca pelo tesouro, uma agulha no palheiro. Porque você tem que achar exatamente igual. Exatamente igual. E se possível, o mesmo ano de fabricação, tá ok? Nessa parte aqui, existe várias informações, tá bom? Do HD, RPM, quantidade, número de série, que tudo isso é feito, o firmware da placa-mãe, tá? Então tudo isso é feito exatamente igual. Se você colocar diferente, a probabilidade de não funcionar é muito grande, ou às vezes de você até mesmo danificar a mídia magnética e às vezes acabar perdendo o seu serviço, perdendo por completo os dados do cliente, tá bom? Então, outro ponto, tá? Eu vou explicar de HD para HD antes de mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona, tá bom? Explicar, desculpa, né? Então vamos dizer assim, esse HD aqui, que é um HD SSD, muitas das vezes também, ele não reconhece no sistema, ele não liga mais, ok? Então por quê? Algum circuito eletrônico dele acabou danificando,
tá? Às vezes um fusível, um transistor, um capacitor, um resistor, que existem componentes eletrônicos que precisam de uma base técnica e precisa de um certo conhecimento de eletrônica para que ele possa ser feito essa releitura, tá bom? Então, o que acontece? E precisa todas essas duas opções, né, que se você tiver HD comum ou HD SSD, você precisa de um computador já preparado com alguns programas específicos. Não é qualquer programa que faz esse tipo de recuperação, tá bom? São programas licenciados que você precisa ter na sua máquina, tá bom? Então você precisa conectar ele na sua máquina, identificar os setores que você consegue fazer a extração dos arquivos, e existe um modo de você fazer a leitura comum e a leitura reverso, né, que é a lei de trás para frente, tá bom? Então, se você quer aprender essa parte, né, se você quer técnico, está assistindo esse vídeo, quer aprender essa parte, existem várias empresas que hoje atuam no mercado que dá várias dicas para você melhorar o seu trabalho, né? Aperfeiçoar, se tornar um profissional nessa área, tá bom? Depois de tudo que você fez, você faz todo esse procedimento, um ponto a ser seguido aqui é o tempo que você tem que dar para o cliente. Para você ter em média, mais ou menos 100 GB para você fazer uma recuperação, demora em cerca de 4 horas. Dependendo da sua máquina, do programa que você está usando, do tipo de leitura, da velocidade de leitura de gravação que você quer que recupere, tá bom? Então tudo isso folga, então vou citar o tempo médio, mais ou menos de 4 horas para cada 100 GB, tá bom? Então imagina agora um cliente, esse cliente desse iMac, que eu já citei no vídeo, num dos vídeos anteriores, ele tem quase 500 GB de arquivo, então é um tempo muito grande, que muitas vezes é uma semana que o computador precisa ficar em supervisão para você olhar os programas que precisam ser salvos, tá bom? E precisa literalmente da sua atenção. Não é qualquer técnico que faz, tá ok? A recuperação de dados é sensível e muitas das vezes é apenas uma única chance de recuperação, tá bom? Então fica atento, você que perdeu seus dados, quer ajuda, procura uma loja de confiança, uma loja que realmente vai conseguir efetuar esse serviço para você. Outro ponto a ser frisado, muito cliente olha para mim e fala assim, Ricardo, precisa mesmo jogar esse HD fora? Eu tenho um HD de 4 TB, precisa realmente jogar fora ele depois que é aberto, mesmo que você troque algumas peças para ele funcionar, para a leitura? Sim, pessoal. Isso aqui, depois que você abriu, se torna descartável, por isso que muitas das vezes é uma única chance para você fazer a recuperação. Primeiro porque você não encontra peças desses tipos de HDs mais antigos, e outra, que quando você consegue, se você quebra a peça, ou se você acaba queimando devido à contaminação que já existe na mídia magnética, imagina o transtorno que é para a empresa fazer todo esse procedimento. E às vezes a empresa está fazendo recuperações de dados literalmente importantes, não é para pessoa física, é para pessoa jurídica, para empresas, grandes empresas que precisam de dados rapidamente recuperados, tá? Então, infelizmente, até para você mesmo que já até fez algum tipo de recuperação do seu HD que já travou, que já deu algum problema, ou que está fazendo aquele clique, você põe perto o ouvido onde fica o HD no seu computador, se ele estiver fazendo vários cliques, recomendo você trocar urgentemente, tá ok? Você corre o risco de perder seus dados e todos os seus arquivos importantes da sua máquina. Se você não tem esse problema, né, fica atento com a questão do ano, tá ok? Porque a gente, como empresa, a gente recomenda você usar do seu computador pessoal ou da sua máquina de trabalho no máximo 5 anos de uso do seu HD. Por que isso? Porque mesmo que seja SSD, o consumo, a taxa de envio e leitura que ele tem é muito grande, às vezes, né? Então o que acontece? A gente recomenda o prazo médio de 5 anos para o cliente trocar, para ele realmente não ter esse problema, tá bom? Então, são essas dicas que a gente quer passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado por enquanto dessa série, desses vídeos sobre recuperação, que a gente fez em 3 vídeos. E a gente vai postar vários outros tutoriais de como você pode prevenir tanto o seu equipamento e tanto os seus dados. E também a gente vai orientar você a sempre achar uma manutenção, não só com a gente, mas uma manutenção que priva principalmente o bem-estar e a qualidade pro cliente, não só para a empresa, tá ok? Muito obrigado, pessoal.